Oi, pessoal. É um tempo muito agradável. Ontem à noite eu não dormi até tarde. E vocês não estão com sono? Essas palestras, normalmente, vocês têm que cochilar um pouquinho enquanto escutam. Por quê? Porque a minha palestra não vai direto ao ponto. Mas porque eu vou ali, volto, vou ali. Então, mesmo que você cochile, você não vai perder muito. Eu também frequentemente cochilo. Uma vez eu estava andando de carro com a minha esposa e a minha esposa começou a fazer assim. Aí eu falei, querida, você conhece bem aquele motorista que estava passando ali? Não. Você conhece bem aquele motorista que acabou de passar ali no outro carro? Não. Então por que você fica cumprimentando eles? Aí depois que a minha esposa percebeu o que eu estava falando. Pessoal, é muito agradável esse tempo que eu estou passando com vocês. Então, lá na diretoria, eles estão me dando um tempo bem assim apertadinho e eu não tenho muito tempo para perder. E eu tenho me encontrado com muitas pessoas importantes e também com os estudantes. E às vezes, quando eu vou ali fora, as pessoas querem tirar foto comigo. Então, todo mundo hoje já tem celular com câmera. E eu tirei tantas fotos. Então, meu rosto ficou mais fino. Mas todos esses tempos que a gente está passando junto é tão feliz. E a gente está tendo um bom tempo. Então, o Evangelho penetra nas paredes de ferro. Tem um livro assim. Então, foi o Andrew, que é de um outro país, que escreveu. E ele escreveu sobre como o Evangelho entrou nos países comunistas. Quando eu vejo essa história, ele estava antigamente na guerra, ele era um soldado que foi na guerra da Indonésia. Ele desceu do navio, e enquanto ele estava descendo, umas crianças estavam vendendo macaco. Comprem macaco, comprem macaco. E assim ele deu um pouquinho de dinheiro e comprou um macaquinho. E o irmão Andrew, ele era um soldado e ele levou o macaco para o campo de guerra. E o campo de guerra é um lugar assim, muito trágico. Eu fui para o exército, mas nunca participei de uma guerra. A guerra é muito miserável. Até pouco tempo atrás, esse meu amigo que estava comigo, estava conversando comigo, e a gente estava ali junto. E esse meu amigo, ele que estava conversando comigo, de repente ele está ali do meu lado como um defunto. Então, na guerra, as pessoas ficam muito nervosas e ansiosas. E também a mentalidade deles fica assim, muito sensível. E assim, sem tempo para respirar, eles ficam nessa guerra. Mas esse irmão Andrew, ele levou esse macaco para o meio da floresta. E assim, ele estava ali deitado na floresta, colocou o macaquinho na barriga e ficou deitado ali com o macaquinho na barriga dele. E mentalmente era sofredor todos os dias por causa da guerra, mas o tempo que ele passava com o macaco, ele ficava muito feliz. Porque o macaco era muito inteligente. Ele gostava muito quando lhe davam banana. E ele mostrava também que ele estava feliz e mostrava quando estava bravo. Então, nesse campo de batalha, não tinha ninguém que pudesse resolver essa ansiedade,
essa ansiedade, né, as tensões que ele tinha, mas esse macaco ele podia resolver, né, essa tensão. E sabe que tá escrito no livro? Ele não sabe em que certo momento foi, mas que o macaco perdeu as forças, começou a tremer, começou a ficar triste e não podia fazer nada. E o irmão Andrew, ele pensou, o que tem esse macaco? Ele era muito próximo desse macaco, mas porque eles não podiam conversar, ele não podia saber por que tinha um macaco. E assim, ele ficou tão triste pelo macaco. Ele queria ajudar o macaco, mas porque ele não conseguia se entender, não conseguia entender um ou outro, então, antes, ele, quando dava banana, ele ficava feliz, o macaco subia, descia da árvore. Mas o macaco, pouco a pouco, começou a ficar mais sem força. Então ele ia para o campo de batalha e quando ele voltava, ele descansava com o macaco e ele gostava muito desse tempo. E naquele tempo também, ele foi para o seu descanso com o macaco e ele estava deitado olhando para o céu. E ele colocou o macaco no seu peito e ele estava brincando com o macaco. Mas quando ele mexeu na cabeça do macaco e quando ele passou pelo pescoço do macaco, ele sentiu alguma coisa. E quando ele viu o que era, alguém prendeu o macaco com um fio de arame. Quando o macaco era bem pequenininho, alguém colocou um arame no pescoço do macaco. Mas o macaco crescendo cada vez mais, porque o pescoço começou a ficar mais grosso. Então, no meio esse arame estava enforcando ele cada vez mais. Então, o macaco ele é inteligente, é mais sábio do que outros animais, mas ele não tinha força e nem método para tirar aquele arame do seu próprio pescoço. E naquele dia, o irmão Andrew, o que ele falou? O que ele queria? Ele queria um alicate que pudesse cortar esse arame. Então, ele preparou também uma gilete bem assim afiada e levou o macaco para a floresta. Embora eles não pudessem conversar, mas ele falou assim, eu vou tirar esse arame do seu pescoço. E assim ele deitou o macaco. E com a perna direita, ele colocou em cima da barriga do macaco. E a perna esquerda, ele segurou o macaco. E assim, no joelho dele, ele apoiou a cabeça do macaco para tirar o arame do pescoço. E o arame já estava penetrando a pele. E com a gilete, ele tirou um pouco dessa pele, sangrou um pouco. Mas o macaquinho, ele aguentou firme. E ali onde tinha o nó, ele cortou com um alicate. E quando ele desfez aquele nó, ele puxou o arame e o arame saiu. O macaco ficou tão feliz. E onde estava sangrando, ele passou um pouco de pomada. E desde então, o macaco, ele ficou mais livre, ele ficou mais feliz. Então, eu li nesse livro que aconteceu isso. O macaco sabia que ele tinha um sofrimento que estava no pescoço dele. Então, o macaco, comparado a outros animais, ele é bem inteligente. Mas o problema é que ele sozinho não podia tirar aquele arame.
Então, hoje, nesse momento, eu não sei se alguém tem colar, mas ninguém deve ter uma coleira de arame no pescoço. Mas vivendo a nossa vida, aquilo que dá sofrimento, angústia, dificuldade na nossa vida, essas coisas frequentemente surgem. Então, as pessoas que não passam por isso não percebem. Mas há muitas pessoas que estão sofrendo, tristes, angustiadas, por causa das dificuldades. Então, vivendo a minha vida, teve uma época da minha vida também que eu vivi de uma forma escura, de uma forma má. E a Bíblia, ela mostra exatamente as razões que aconteceram isso com o meu coração. E lendo a Bíblia, eu recebi muita ajuda e graça de Deus. Então, essa palavra da Bíblia dá muita graça, muita alegria e felicidade e esperança para as pessoas. Quando a gente analisa o coração das pessoas que estão passando por dificuldade, então na nossa vida sempre tem dificuldade, tem problema, mas também tem felicidade, esperança e alegria. Eu não sei porquê, mas se a pessoa pensa na dificuldade, depois também tem dificuldade, depois tem mais dificuldade, depois tem mais outra dificuldade. Então, porque a pessoa acaba caindo dentro da dificuldade. Então, essas pessoas, por causa disso, elas caem num grande desespero e aí depois elas acabam ficando grandemente doentes. Mental. Quando eu vejo isso, as pessoas não têm somente dificuldades. Tem um médico que eu conheço, o nome dele é Dr. João. Antigamente era um cirurgião. E ele tratou muitos pacientes com câncer. Então, ele fez muitas cirurgias em pessoas com câncer. Ele aprendeu a fazer essa cirurgia através dos médicos americanos. E depois de fazer a cirurgia, ele mesmo ficava assustado. Porque ele fez a cirurgia na barriga e depois de algum tempo, essa pessoa ela tem que fazer uma cirurgia em outro lugar. E quando ele faz a cirurgia ali na barriga e depois ela vê ali a cicatriz da cirurgia anterior. E ele vendo que aquela cirurgia não tinha nenhum sinal que ele tinha feito a cirurgia anteriormente, então ele teve muita... Ele viu, eu fiz um bom trabalho, então ele começou a ficar com muita coragem sobre isso. Mas fazendo... cirurgia em muitos pacientes com câncer, ele chegou no seu limite e ele começou a pensar um pouco mais. Então, ele estudou como essas doenças influenciam no corpo e mais do que tratar do corpo com cirurgia, e ele começou a estudar uma medicina alternativa para poder... E ele agora se tornou um grande médico de medicina alternativa na Coreia. E ele escreveu um livro. E eu li esse livro. Então, dentre umas histórias, veio uma senhora. E eu vi que estava escrito que essa senhora estava doente. Então, essa mulher tinha todas as doenças possíveis e impossíveis. Pressão alta, também insônia,
diabetes e também ela ela estava com as artérias dilatadas. Então, ela tinha muitas doenças que não dava nem para acreditar em tanta doença que ela tinha. E dentre as pacientes que ele tinha visto até agora, ela era a que mais tinha doenças. E naquele dia ele se sentou com essa paciente e conversou com ela. Olha, a sua situação é essa e essa ultimamente. E ele começou a escutar o que essa senhora falou. Então vivia ela, o marido e os seus 3 filhos. Mais um dia, eles esforçadamente ganharam dinheiro e compraram uma casa. Comprou uma boa casa. Então tinha 3 quartos. Um quarto vivia o casal, um quarto tinha 2 filhos. E um quarto tinha uma filha. Eles estavam muito felizes. O marido dela era muito bonzinho. Mas um dia o amigo do marido veio e falou uma coisa muito difícil. Olha, esse é o trabalho que eu faço. Mas se por 1 mês só você puder me fazer um empréstimo, quando entrar o meu dinheiro, então eu vou te devolver esse empréstimo. Então, porque daqui a 1 mês, com certeza ele receberia o dinheiro, então não teria problema fazer esse empréstimo. Embora não fosse uma coisa fácil de se fazer, mas como esse amigo ele pediu com todo o coração, sabe, com tanta sinceridade, então, e devolveria esse dinheiro em 1 mês. Então, ele assinou para fazer esse empréstimo, mas depois de 1 mês esse dinheiro não entrou. E aí ele perguntou: o que aconteceu? É porque o dinheiro vai atrasar um pouco, mas não se preocupe, passou 2 meses, 3 meses, 1 ano, e esse dinheiro não entrou. E aí veio um banco, o banco, ele não podia esperar mais, e acabou penhorando a casa dele. Ele acabou perdendo a casa. Então, o que aconteceu? Ele não tinha mais casa para viver. Com muita dificuldade, eles conseguiram uma casa com 3 quartos. E isso foi tão caro para comprar e eles tinham que alugar uma casa. E num quarto só vivia o casal e os 3 filhos, todos grandes. E isso era tão desconfortável. Essa senhora, desde então, ela começou a acumular ódio contra o seu marido. Sempre que ela acordava, é por causa desse homem terrível, é por causa dele que a gente está sofrendo. Esse marido é um idiota. Por que ele foi assinar aquele empréstimo? Por mais de 10 anos, ela só reclamava. Só vivia desse jeito. E aquele Dr. John falou para ela: que pena isso, né? Mas, por acaso, você não tem boa coisa acontecendo na sua casa? Os meus filhos, eles são filhos para eu me orgulhar. Esse ano ele vai se formar na faculdade e ele vai conseguir um bom emprego. E a minha filha também, ela é tão boazinha e agora eu vou casar ela. E o seu marido, como é que ele é? O meu marido, porque ele é muito bonzinho, ele só causa problema, mas ele é muito bom para mim. E o médico falou para ela: porque você tem essas coisas boas, mas por que você só me falou das coisas tristes, as coisas horríveis que aconteceram?
Agora me escute. A partir de agora, você pense nos pontos positivos dos seus filhos. Embora agora você seja pobre, mas não existe um filho tão bom quanto o meu. Você pensa assim, meu filho é muito fiel, inteligente, bonzinho. Ele está se esforçando pelos pais. E a minha filha, ela é tão bonita, mas ela é muito boazinha, ela tem uma boa personalidade. Então, ele começou a mostrar o lado feliz da vida dela. E depois o médico falou para ela: quando você acordar de manhã, você dá uma volta no seu bairro e fala por 1 hora. Não somente fale, não somente ande, mas fale: minha filha é tão boa. Não existe uma filha assim para eu ter mais orgulho desse mundo. A minha filha vai casar e vai ter um bom marido e bons netos. E agora o meu filho vai se formar na faculdade, vai conseguir um bom emprego. E aí depois a gente vai conseguir uma boa nora. E assim a gente vai juntar as nossas forças e vai comprar uma boa casa. Desde então, essa senhora começou a direcionar o seu pensamento para um outro lado. E ela começou a andar e pensar dessa forma, falando as coisas felizes da vida dela. E de manhã ela falava as coisas felizes e à noite ela andava de novo falando sobre as coisas felizes. E sabe o que o Dr. John falou? Depois de 1 mês, quando ele a reviu, a imunidade dela melhorou muito e essa imunidade pôde vencer as doenças dela. Esse médico é diferente de outros médicos. Ele, todos os anos, leva uns 10 médicos para a África e dá tratamentos médicos gratuitos lá na África. E, normalmente, quando os médicos têm seus pacientes, eles querem tratar mais rapidamente para ganhar dinheiro, mas ele não se importa em ganhar muito dinheiro. E ele fica com os seus pacientes sobre a sua família, como eles estão, conversando. Ele fica 30 minutos, 1 hora com o paciente. Eu falei para esse Dr. John, né? Você vem para Seul, porque em Seul tem muitas pessoas coitadas que precisam de você. Ele falou: não, Gwangju é bom para mim. E ele continuou trabalhando em Gwangju. Quando eu escuto isso, não existe ninguém que não tenha preocupação ou dificuldade ou medo. E também não existe ninguém que não tenha motivos de felicidades. Mas quando as pessoas são arrastadas pelo espírito mal, elas somente pensam em coisas negativas. Então, todas as coisas que são felizes e claras, fecha os olhos para isso. E somente o que é difícil, o que é pessimismo, o que é negativo, o que é mal, somente abre os olhos para essas coisas. Por isso, as pessoas, quando elas vão entrando na dificuldade, o coração dela fica caindo na desesperança, nas trevas. Então, na verdade, pode ser feliz. Na verdade, são pessoas que podem ter felicidade. Mas há muitas pessoas que vivem na miséria, na tristeza e desesperança. E um dia elas pensam como: eu quero me suicidar. Há muitas pessoas que pensam nessa direção. Enquanto eu leio a Bíblia, eu vi quais tipos de pessoas Jesus encontrou. Todas as pessoas que Jesus encontraram são pessoas que estavam na desesperança, na tristeza.
Então, antes de Jesus Cristo curar a doença ou trocar sua vida, primeiramente ele dá esperança nesse coração. Aquele coração que está morrendo, ele faz com que esse coração possa reviver. Por uma enferma havia 38 anos. A mulher surpreendida em adultério, que ela estava à beira da morte. Para o cego de nascença, para o leproso. Para todos eles, Jesus Cristo falando sobre a esperança, dando esperança nos seus corações. Eles mudaram, eles foram transformados. Eu frequentando a igreja, embora eu seja um pastor, um membro da igreja, mas eu não podia ter essa fé em Jesus. Mas vivendo a minha vida, tem cada motivo para eu poder acreditar em Jesus. Em 1964, no mês de maio, até outubro de 1965, eu estava como evangelista na igreja Changpali, lá em Kochang. E era uma igreja com uns 20, 30 irmãos, e eu pregava ali, eu trabalhava ali. E um dia, a diretoria da missão em Daegu falou assim, olha, todos até segunda-feira tem que vir em Daegu para fazer uma reunião. Eles falaram que a gente tem uma reunião da missão em Daegu segunda-feira de manhã. Mas eu não tinha 10 centavos para poder andar de ônibus. E como a igreja estava bem difícil, era pobre, e também era bem difícil até para comer. E naquele tempo, de Daegu até Kochang, eram 82 quilômetros. Kochang até Daegu. Então, 82 quilômetros não demora nem uma hora de carro. Mas naquele tempo a estrada da Coreia era muito ruim. Então a velocidade mais rápida era 30 km por hora. Então, para viajar 82 km eram 5 horas. E porque pegava passageiro no caminho e parava e pegava de novo outro passageiro. Mas eu não tinha 1 centavo para viajar. Mas como eu era um homem que estava vivendo a vida espiritual, eu orei diante de Deus. Deus, por favor, me dá dinheiro para viajar. Eu não tenho dinheiro para viajar. E quinta-feira eu orei, sexta-feira, sábado e domingo. Chegou domingo e eu não tinha nem 1 centavo ainda. E domingo eu dirigi o culto de domingo de manhã, eu preguei a palavra, e depois que eu acabei de pregar, eu dei um anúncio. Amanhã eu tenho que ir para Daegu, por isso não vai ter ninguém na igreja. Então eu falei para todo mundo a situação. Então, sabe que coração surgiu na hora? Então, porque eles sabem que eu vou para Daegu, eles sabem que eu não tenho dinheiro, então eles vão me dar. E acabou o culto e ninguém me deu nenhum centavo. E à noite a mesma coisa. Parecia que alguém ia vir para mim falar, olha, evangelista, não tem dinheiro, né, para passagem, olha aqui para te ajudar. Mas não teve ninguém que fez isso. E todo mundo sumiu na noite escura, ali, indo para casa. E aí de manhã eu orei. Eu acordei no dia seguinte de manhã e da minha casa até o ponto de ônibus eram uns 3 quilômetros andando. Então, enquanto eu andava sem dinheiro, eu tive vários tipos de pensamentos. E um dos pensamentos que eu tive foi, na beira do caminho que eu vou ali para o ponto de ônibus, ali tem um diácono que é o tesoureiro da igreja. E como a nossa igreja não tem nenhum centavo, mas ele era um professor de uma escola de meninas,
E a esposa dele tinha uma papelaria. Então ele não tinha muito dinheiro, mas mesmo assim ele teria um pouco de dinheiro. E aí, indo para o ponto de ônibus, eu pensei, nossa, ele é o único que pode me dar dinheiro. Então ia ser muito bom se ele pudesse me dar dinheiro. Então eu pensei, eu vou entrar uma vez na casa dele. Oi, o que te traz aqui? Ah, você está indo para Tegu, né, pastor? Ah, sim, sou evangelista. Você tem dinheiro para viagem? Ah, não. Por que você não me falou? Sozinho eu estava imaginando dessa forma. E naquele tempo eu era uma pessoa que acreditava em Deus. Então, eu orei diante de Deus pelo dinheiro da passagem, mas eu estava olhando para o homem e não para Deus. Eu fiquei desconfortável com isso no meu coração, porque Deus conhece meu coração. Então, eu pensei, eu não devo ir para aquela casa. E naquele tempo, que coração eu tive? Uma vez, quando eu estava andando de bicicleta na frente da casa dele, como não era pavimentado o chão, então eu vi que como entra muita poeira da rua para a loja dele, ele estava jogando água no chão, na frente da loja dele. E aí eu imaginei, né, ele me chamando, jogando essa bacia de água na rua. Evangelista, o que você está fazendo? Vem aqui, vem tomar um cafezinho comigo. Eu estava imaginando essas coisas. Eu estava todo focalizado sobre o dinheiro do ônibus, mas quando eu cheguei naquele ponto, como eu estava focalizado somente pensando no dinheiro da passagem, mas eu olhei para minha pessoa saindo de mim, né? Eu era tão miserável, porque eu não tinha dinheiro, eu estava esperando alguém me dar dinheiro. Quando eu vi, eu era uma pessoa muito miserável e coitada. Eu não era nenhuma pessoa que tinha um emprego ou que ganhava dinheiro das outras pessoas, de outra pessoa, né, um salário. Mas se eu viver a vida inteira dessa forma, a minha vida, então todo o meu ministério vai ser muito miserável. Então eu pensei no meu coração. Deus, eu não quero viver dessa forma. Se eu não puder ir para Tegu hoje, então eu não vou. Mas eu não quero olhar para as pessoas. Eu quero depender de Deus. Se o Senhor estiver vivo, que o Senhor me deu dinheiro. E se não, então eu não vou para Tegu. Então eu tinha esse coração. Até pouco tempo atrás, porque eu estava com o propósito de ir para Tegu, eu somente estava na direção de ganhar dinheiro de alguma forma. Então, é importante eu ir para Tegu, mas eu posso não ir também. Mas eu vou depender de Deus ou vou depender do homem? Então, quando eu vi a minha pessoa dependendo do homem, era muito miserável, coitada, eu odiava isso. Deus, eu falei, agora não quero mais olhar para o homem. Se eu não puder ir para Tegu, então eu não vou para Tegu. Mas eu não quero eu não quero estender minha mão para as pessoas. Eu sou um servo de Deus. Se o Senhor quiser que eu vá para Tegu, então me dá o dinheiro para a passagem. Mas eu não vou dizer nada. Eu somente vou olhar para o Senhor. Então, Deus, o Senhor é aquele que eu confio, não o homem. Então, eu decidi meu coração. E quando eu estava passando na frente daquela casa, propositalmente eu dei uma volta para não passar na frente daquela casa. Mas se Deus quiser me dar, então Ele vai me dar. Se Ele não quiser me dar, então eu não vou. E depois eu passei por aquela casa e cheguei do ponto de ônibus. E o ônibus estava vindo bem devagarinho, pegando as pessoas da cidade. O ônibus que estava escrito Tegu, né?
E eu pensei, eu tenho que entrar naquele ônibus. Ah, mas eu não tenho nenhum dinheiro. Aí, o que que eu faço? O que que eu faço? Mas aquele ônibus parou na minha frente. Quando eu olhei para trás, não tinha ninguém atrás de mim. E a porta se abriu. Ah, esse ônibus está mandando eu entrar. E eu entrei. E quando eu entrei no ônibus, quem é que estava ali? Era uma irmã, né, que era da igreja de Tegu. Essa irmã, o marido dela faleceu muito cedo e ela vivia sozinha como uma viúva. E ela me viu e ela se assustou. Oh, vem aqui. E eu me sentei ao lado dela. E a gente se sentou assim e estava conversando. E o ônibus começou a andar mais rápido. E o cobrador do ônibus, de um lado, ele tinha uma caneta e um caderno. E eu olhei para a irmã e falei, eu não tenho dinheiro para passagem. E ela olhou e falou, eu sei. Por isso ela pagou para mim. E sabe o que ela me falou? Então, ela vive em Tegu costurando a roupa tradicional coreana. E a mãe dela vive um pouco mais longe do que Gochang, onde eu estava vivendo. E ela não tem ninguém, somente a mãe vive sozinha naquela cidade. Ela queria levar a mãe para Tegu, mas a mãe não quis ir para Tegu. Então, por ano, ela vai visitar umas 2, 3 vezes a mãe. E cada vez que ela vai, porque dinheiro é uma coisa muito rara naquela cidade. Então, como ela costurava, ela tinha um pouco de sobra de dinheiro, né? Então, sempre que ela ia visitar sua mãe, ela deixava só sobrando dinheiro para voltar para Tegu e dava todo o resto para a mãe. Então, hoje, ela também queria dar aquele dinheiro para a mãe, ela estava esperando para pegar o ônibus para voltar para Tegu. Então, ela queria dar o dinheiro para a mãe, mas ela não sabia por quê. Alguma coisa estava empurrando o dinheiro para baixo do bolso dela. E ela não deu dinheiro para a mãe e voltou para Tegu. E como ela ia parecer que ela dá dinheiro e a mãe ficou encarando ela, porque ela achou estranho, né? Ficou olhando. E aí essa irmã, andando de ônibus, ela pensou, nossa, por que eu não dei esse dinheiro para minha mãe? Eu acho que eu estou ficando velha e estou ficando egoísta. Falou que ela teve esse coração. Mas, então, ela estava passando por Gochang. E aí ela me viu ali de dentro do ônibus, ela me viu. Ela me viu com uma mala. Ah, então o evangelista Park está com mala porque ele vai para Tegu. Aí ela falou para o motorista, pare o ônibus porque tem que pegar alguém nesse ponto. E ela falando isso para mim, ela pagou a minha taxa do ônibus. Eu fiquei muito agradecido. E assim eu cheguei em Tegu. E aí essa irmã segurou minha mão e falou, vamos para minha casa. E eu fui. E ela preparou um almoço para mim e eu comi. E ela falou, espera só um pouquinho. E ela saiu, eu acho que ela foi pegar dinheiro emprestado. Ela pegou um punho de dinheiro na mão e ela colocou no meu bolso e falou, evangelista Park, você está sofrendo bastante lá no interior, né? Não é muito dinheiro, mas utilize para você. E ali no meu bolso estava cheio de dinheiro que ela tinha me dado e eu agradeci a ela. E eu fui lá para a reunião da missão. E naquela noite, antes de dormir, eu tive um momento de orar diante de Deus. E eu pensei em todas as coisas que havia acontecido no dia. Eu orei diante de Deus para me dar o dinheiro da passagem.
E uma coisa que eu me assustei naquele tempo, se eu tivesse entrado na casa daquele irmão, naquela hora o ônibus teria passado. Deus tinha preparado o dinheiro da minha passagem através daquela irmã, mas esse ônibus teria passado e eu nunca teria pego esse dinheiro que Deus preparou para mim. Então, que pensamento eu teria? Eu orei para Deus e Deus não escutou a minha oração. Então, se desde então não tiver fé no meu coração de acreditar em Deus, imagina quão infeliz eu seria se eu dependesse do homem e não de Deus. E depois também, eu tive muitos momentos que tive dificuldade financeira. Mas nenhum momento eu mostrei ou estendi minha mão ou eu falei para uma pessoa que eu precisava de dinheiro. E assim, através disso, Deus fez muito trabalho em mim. A gente faz a missão no exterior, faz a EYF e ultimamente também muitos governos nos têm dado terra. Em Benin também a gente construiu um prédio bem grande e a gente quer também construir na Zâmbia. E o rei de Suazilândia, ele também nos deu uma terra para construir um centro e também para construir a minha casa ali e para ficar ali. E lá em Hyderabad, lá na Índia, a gente conseguiu 5 hectares de terra. No México também nos deram uma terra muito, muito grande. Eu não consigo nem calcular, não consigo nem contar tudo. E a gente está fazendo essas construções. Não é que a gente tem um negócio, não é que a gente ganha dinheiro. Mas quando eu construí lá o prédio em Benin, a gente também tem que construir em Zâmbia. A maior companhia de construção da Zâmbia recebeu salvação. E para os 5.900 funcionários que ele tem na companhia dele, a gente assinou um acordo para fazer palestras de inteligência emocional para esses funcionários, e por esse preço ele vai nos dar $2 milhões. Então, no mundo em que nós vivemos, são coisas inimagináveis para o homem que acontecem com a gente. Não somos pessoas que fazemos negócio bem, mas ultimamente vendendo meu livro, porque esse livro está vivendo bem, e nós temos mais dinheiro, quanto mais dinheiro temos, mais temos para que gastar. Eu nunca mostrei, nem estendi minha mão para alguém pedindo dinheiro. Mas toda a minha vida, Deus protegeu. Desde criança, meu corpo assim era bem doente. Então eu odiava assim fazer esportes. Uma vez eu estava jogando futebol, tomei uma bolada na cara e quase desmaiei. Nossa, doeu tanto a minha cara. E desde então eu odiava futebol. E aí eu fui para o exército. E lá no exército tinha que fazer o treinamento Rain John. E como é que é esse treinamento? Então você entra no meio dos inimigos e você tem que executar o seu plano. Lá no meio da montanha você coloca o seu ponto, né, de chegada, e você tem que pular com uma corda para dentro do rio, e depois você tem que com uma corda subir nas rochas, e você tem que carregar as pessoas. É muito difícil esse treinamento. E antes desse treinamento, você tem que receber um treinamento básico. Depois que você perde toda a força do corpo,
Então, você tem que se forçar a passar por esse treinamento. Então, dia a dia, no sol, você tem que correr sobre a areia. E depois você pula, você tem que pular 1000 vezes bem alto. Nossa, é muito cansativo o treinamento. Então, naquele tempo, a gente tomava 1 litro de água. Mas naquele dia, a gente tomava mais de 10 garrafas de 1 litro de água. Porque a gente suava muito. A gente tinha que tomar 1 colher de sal por dia. Porque senão todo o sal saía do seu corpo. Então a gente comia sal de manhã e suava o dia inteiro. Você corria e ficava com sede de novo, e depois corria de novo e ficava com sede de novo o dia inteiro. E naquele dia o meu corpo ficou paralisado. E o treinador falou, todo mundo junta-se aqui, mas meu corpo não se movia. Eu me mexi e eu caí. E assim eu fui internado. Então não tinha nada especial, mas 2, 3 dias de descanso eu me recuperei. Porque eu tinha 22 anos, né? Então isso não se tornou problema. Então, naquele tempo, quando meu corpo ficou paralisado, eu percebi que meu coração não era normal. Com 22 anos, você descansa 2, 3 dias, você melhora rapidamente. Mas, passando 50 anos, pouco a pouco, aquele meu coração fraco começou a aparecer como doente. Em 1999, eu fui para Lima, Peru, fazer uma conferência. E meu coração estava bem doente, eu tive um tempo bem difícil. E eu voltei para a Coreia. E naquele dia, eu olhei que na nossa igreja estava tendo uma construção no 7º andar. Quando eu vi aqueles irmãos trabalhando ali no 7º andar, o meu coração tremeu quando eu os vi. E eu fui fazer um exame lá no Hospital Hanya. E eles me examinaram, mas eles não acharam a minha doença. E assim eu fui para Nova York e me encontrei com o melhor cardiologista do mundo. O dia inteiro ele ficou se divertindo com o meu coração. E ele falou na noite, isso é impossível de se tratar. Em 1999 eu cheguei no limite da minha vida. E naquele tempo eu tinha deixado toda a minha vida de lado e eu comecei a organizar todas as coisas. Mas em maio de 1999, eu estava bem ruim. Mas em agosto de 1999, a gente teve um acampamento em Sorbat. E enquanto eu estava dormindo na tenda, sabe o que me surpreendeu? Lá da diretoria até onde estavam as crianças, eram uns 500 metros. E eu andei 4 vezes indo e vindo sobre a areia. Então, ir e voltar é 1 quilômetro. Então, eu andei 4 quilômetros e meu coração não teve nada de diferente. E eu estava na tenda ali, deitado pensando. Por mais que eu calculasse, eram 4 vezes. Eu andar 4 quilômetros sobre a areia, não tem jeito. Não é verdade. E naquele tempo eu acreditei que meu coração estava curado. Desde então, no dia seguinte, eu comecei a fazer corrida. E depois que o acampamento acabou, eu fui para Daejeon. E do lado da nossa igreja tem uma escola de mulheres. E é um campo bem grande com árvores, assim, com pinheiros. E todo dia de manhã eu ia correr lá. Uma volta é 300 metros. Uma vez, depois de 3 voltas, eu ficava com dor na costela e não conseguia mais correr. Mas eu continuei a correr. E aí eu comprei um tênis bem leve.
E eu fui para a África e todo dia de manhã eu corria. Na Rússia também, eu corri lá em volta do Palácio do Rei. E depois que eu voltava do exterior, todos os dias de manhã eu acordava para correr. Corria 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4, 5 quilômetros. E correndo, eu suava e me sentia muito bem. E quando eu suava e tomava banho, eu me sentia tão bem. Em agosto de 1999, o meu coração foi perfeitamente curado. E como o meu coração melhorou, sabe o que é bom? O meu fígado também ficou bom, os meus pulmões melhoraram. Quando eu nado, eu normalmente nado por 1 hora. Então eu dou 1, 2 braçadas e respiro. Então, mesmo dando 1, 2, 3, 4 braçadas, depois eu respiro, eu posso ver quão meu pulmão melhorou. Mês passado, depois de 13 anos, eu fiz um check-up geral de novo. E o médico falou que está tudo perfeito. Na minha vida, porque Deus, Ele está vendo todas as coisas sobre mim. Então, independente de que problema seja entre eu e Deus, não tem nenhum problema, né? Então, isso eu agradeço. Eu faço essa palestra de inteligência emocional. Em 2011, eu fui convidado para fazer essa palestra para os chineses, jovens chineses, e esses jovens chineses, eu dei essa palestra por 2 dias para dar treinamento, e foi reportado no CCTV e até nos jornais. E depois que eu voltei para a Coreia, uma editora da China me ligou. Olha, nós gravamos as suas palestras e é muito bom esse conteúdo. E a gente gostaria de fazer um livro, mas porque é muito pouquinho, então se você escrevesse um pouco mais, a gente poderia formar um livro. E assim eu escrevi um pouco mais e fiz esse livro. E antes de mandar para a China, a gente publicou na Coreia. Então, fazendo isso, sempre que tem um problema, uma dificuldade, Deus está me ajudando. Esses ministros ou os reitores que vieram essa vez estão cooperando. Na verdade, se as pessoas vêm para a Coreia faz as pessoas ficarem cansadas. Pessoal, ninguém anda na Coreia devagar, todo mundo anda rápido. Então, aqui na Coreia, quando você pensa, já aconteceu. Porque na Coreia, eles pensam tanto que eles não podem nem escrever. Porque os pensamentos são muito rápidos, então é muito devagar para escrever. Então, por isso que escreve muito mal. Mas, quando eu vejo o trabalho que eu estou fazendo, Deus está conduzindo as pessoas de uma forma incrível. Então, as pessoas que eu me encontro, é o que eu falo. Realmente Deus está vivo dentro de nós. Se nós nos tornarmos um coração com o de Deus, sabe o que começa a acontecer? Qualquer problema com que eu me depare, a gente pode ver que Deus pode nos proteger, nos ajudar e nos guiar. Por causa do pecado, eu tive muito sofrimento. E eu pensei que, claro que eu vou para o inferno. E quando eu era criança, eu era uma pessoa que roubava maçã, pera. Então, eu sabia que eu era pecador, mesmo que eu não fosse para a igreja. Então, é isso que eu fazia com o meu amigo. Mas o meu coração, por isso, sempre estava pesado por causa do pecado. E assim, eu comecei a ler a Bíblia. E quanto mais eu lia a Bíblia, o meu pecado ficava maior, mais pesado e mais difícil. E assim, um dia eu estava lendo a Bíblia,
Dentro da Bíblia estava escrito que meus pecados foram lavados mais brancos do que a neve. E Deus fala que eu sou justo, que eu sou santo, que eu descobri essas palavras na Bíblia. E o que mais me deixou impressionado é Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Um dia eu estava explicando essa Bíblia para um advogado, e esse advogado, ele se assustou. Sabe o que esse advogado falou? Pastor, isso é um veredito. Por quê? Que versículo que é esse? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, o que o advogado falou para mim? Pastor, isso é um veredito. Esse versículo está no formato de um julgamento final. Quando o juiz julga um criminoso, tal réu é assim, 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 por causa do crime. Então, é nesse formato que está escrito. Uma vez eu fui para um presídio me encontrar com um assassino. Eu preguei o evangelho para ele, ele recebeu a salvação e mudou. E uma vez ele falou para mim sobre a sua história passada. Um dia, antigamente, ele era líder de gangue e ele matou uma pessoa. E ele foi pego e ele recebeu julgamento. No começo, quando ele recebeu o julgamento, o promotor pediu pena de morte para ele. E o promotor pediu a pena de morte. Então, é muito importante o que o juiz vai falar sobre isso. Ele matou uma pessoa. E eles estão pedindo a pena de morte. E se o juiz aceitar, então ele vai ter pena de morte. Mas diz que ele nunca orou nem acreditou em Deus. Mas pela primeira vez, entrou no presídio, olhou para a parede e orou. E ele se ajoelhou. E ele começou a orar. Deus, eu não sei se o Senhor realmente existe. Mas se o Senhor realmente existe, salve-me. Então eu vou acreditar no Senhor e vou te servir. E chegou o dia do julgamento que o juiz daria o estado final. Então, no final, todos os presidiários estavam sendo julgados. Você, prisão perpétua. Você, 3 anos. Então, o juiz estava dando estava dando esses vereditos. E aí... E ele falou de antes dele, você 8 anos de prisão fechado e 8 anos de prisão semiaberta. E aí ele se ajoelhou, tirou seu chinelo e jogou no juiz. Ô, seu malvado! Aí o julgamento deu uma pausa e o homem começou a tremer. Ele está agora no caso de entre a vida e a morte, se vai receber pena de morte ou não do juiz, né? Então ele estava morrendo de medo porque ele seria o próximo a ser julgado. Número 30 era a vez dele. E aí quando chegou a vez dele, o juiz deu a sentença. O julgamento, o réu assassinou. Então você merece receber a punição maior. Mas como a vítima não era uma pessoa que você conhecia, então é difícil a gente falar que isso foi planejado. E você estava alcoolizado. E também o réu mostrou grande remorso.
Então, sua sentença é de 10 anos. Tan, tan, tan. Ele ficou tão feliz porque ele não recebeu pena de morte. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E o guarda da prisão o levou. Ele pensou que ia ter pena de morte e ganhou 10 anos. Ficou tão feliz. Então, o réu matou uma pessoa. Então, você merece ter a punição mais pesada. Mas, por causa disso e daquilo, 10 anos. É como se fosse uma sentença final de Romanos 3, versículo 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas sendo justificados, porque Jesus Cristo nos tirou do pecado. Então, de graça, nós fomos justificados. Quando eu leio essas palavras, Deus deu o seu julgamento. Ai, agora eu estou quase para morrer. Se eu for morrer, eu não sei se Deus vai me deixar entrar no céu ou se eu vou para o inferno. Então, para essas pessoas que estão preocupadas com isso, se você morrer, eu vou te dar esse julgamento. Ele mostrou de antemão. Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Se é justo não ter pecado, nós fomos lavados. Eu li essa sentença final. E se eu morrer, quando eu receber o julgamento diante de Deus, essa vai ser minha sentença final. Então, eu menti muito, eu também enganei os outros, eu roubei, eu era uma pessoa injusta. Mas pela cruz de Jesus Cristo, sendo justificados gratuitamente. Ou seja, significa que Deus me justificou. Se Deus me chama justo, eu sou justo. Se Deus fala que eu sou justo, eu sou justo. Então, se o juiz declarar que não tem crime nenhum, não tem pecado nenhum, então ninguém pode reverter esse julgamento do juiz. Mesmo que ele cometa um erro, ainda é válido. Com certeza, Deus não cometeu erro nenhum. Mas, mesmo que fosse um erro, se ele falou que eu não sou culpado, então eu não sou culpado. Então, eu acredito nessa palavra de Deus. Não é que eu não tenha pecado. Não é que eu seja bom. Embora eu seja mau. Mas porque Deus tomou todos os meus pecados e colocou em Jesus Cristo, por isso eu posso dizer diante de Deus. Deus, eu posso dar toda a minha vida para o Senhor. Eu somente vou servir ao Senhor. E foi assim que eu vivi a minha vida toda. Agora eu já estou com bastante idade. Mas eu vi Deus me abençoar em todas as partes. Deus me dá saúde no corpo, meus filhos também, os meus netos também são gordinhos igual porcos. Por isso eu chamo meu neto de VIP, Very Important Pig. Sim, é um porco muito importante. Tão bonitinho e muito amável. Deus, Ele nos deu a graça em todas as coisas na nossa vida. Toda a nossa preocupação, todo o nosso medo, toda a nossa tristeza, todo o nosso pecado, toda a nossa dificuldade. Deus cuida de tudo isso. Por isso, Deus continuamente está abrindo a porta para nós. E para todos os jovens do mundo,
Meu pai também, ele era um agricultor. Ele, na agricultura, ele tirava todas as ervas daninhas e depois ele plantava amendoim, batata doce, a selga. Num coração que está cheio de pecado, mentira, escuridão. Pelo sangue de Jesus Cristo, tudo isso é lavado. E Deus me deu esse trabalho de poder plantar felicidade, esperança e alegria. Quando acabar esse acampamento, muitos estudantes dizem: antigamente eu vivia assim, eu vivia de uma forma muito má, mas eu recebi o perdão do pecado. E quando eu vejo eles felizes, eu fico muito feliz. Porque Deus nos ama. Nós somos sujos e maus, mas quando eu penso na graça que Deus nos deu, eu fico muito agradecido. Vocês também guardem essa esperança no seu coração. E segurem essa esperança no coração. E com essa graça que vocês deem essa felicidade para muitas pessoas. Que nós possamos nos tornar em pessoas que dê alegria e felicidade no coração das pessoas. Muito obrigado por estar comigo até agora. Vamos orar. Senhor meu Pai, nós te agradecemos. No coração de todas as pessoas que estão presentes aqui, que a paz de Deus, que a justiça e santidade de Deus esteja sobre nós, que isso seja glorioso e honroso. Nós te agradecemos muito por todas as coisas, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Muito obrigado.